Olá, hoje vamos mergulhar num tema que é, honestamente, fascinante. Como é que a eletricidade, essa força tão fundamental da natureza, se transforma numa ferramenta médica de uma precisão incrível? Vamos lá explorar o mundo da estimulação terapêutica. A ideia principal até parece saída de um filme de ficção científica, mas não é. É uma realidade clínica. O nosso corpo, no fundo, funciona à base de sinais elétricos. Então, e se nós conseguíssemos conversar com os nossos nervos e músculos na sua própria língua para os ajudar a recuperar? É exatamente essa a questão que vamos analisar. Bem, o termo técnico para esta conversa é eletroestimulação, mas, de forma bem simples, trata-se de aplicar impulsos elétricos controlados a partes específicas do corpo. A ideia aqui não é chocar, nada disso. É, na verdade, comunicar, enviar mensagens que os nervos e músculos consigam entender e às quais possam responder de formas que nos ajudem. E para que esta análise seja bem clara e direta, vamos basear-nos numa fonte muito específica, uma tabela de protocolos de fisioterapia. Pensem nesta tabela como o nosso guia, o nosso dicionário. Ela mostra os códigos elétricos exatos que se usam para diferentes objetivos terapêuticos. Para perceber estes códigos, precisamos de conhecer as duas variáveis mais importantes. É como ter dois botões para sintonizar. Primeiro, a frequência medida em Hertz, que é basicamente a velocidade com que os pulsos são enviados. É um sinal rápido ou mais lento. E depois, a duração do pulso, em milissegundos, que nos diz por quanto tempo cada pulso individual fica ativo. É um toque rápido ou um toque mais prolongado? A combinação exata destes dois fatores é que cria a mensagem específica. Ok, vamos ver como é que isto funciona na prática. O nosso primeiro exemplo vai mostrar como um mesmo objetivo pode precisar de códigos elétricos completamente diferentes, tudo dependendo do alvo. Agora, o que é realmente incrível neste exemplo é a especificidade. Para acalmar uma bexiga hiperativa, que é um objetivo único, existem dois caminhos, dois nervos diferentes que podemos atingir. E reparem bem nos códigos. Para o nervo pudendo, é preciso uma frequência muito baixa com um pulso longo. Mas se formos para o nervo tibial posterior, a frequência já é mais alta e o pulso bem mais curto. Isto mostra de uma forma brilhante que não há uma solução única para tudo. É uma linguagem precisa, direcionada. A seguir, vamos ver como a eletroestimulação não serve só para acalmar sistemas que estão a trabalhar demais. É também uma ferramenta super poderosa para ativar e reconstruir, seja a força muscular ou a própria percepção do corpo no espaço. Isto aqui é fantástico. Os nossos músculos têm tipos de fibras diferentes, certo? As do tipo 1 são para a resistência. Pensem em correr uma maratona. As do tipo 2 são para explosões de potência, como levantar pesos. E claro, elas falam dialetos elétricos diferentes. Para ativar as fibras de resistência, usa-se uma frequência mais baixa. Para as fibras de potência, aumenta-se a frequência para um nível bem mais alto. É como dizer ao músculo com toda a certeza que tipo de trabalho ele precisa de fazer. Mas não se trata apenas de força bruta, também se trata de inteligência corporal. A própria obsessão é a consciência que o nosso cérebro tem de onde estão as partes do nosso corpo. Depois de uma lesão, por exemplo, essa ligação pode ficar meio tremida. A eletricidade pode ajudar a restabelecer essa linha de comunicação. E para restabelecer essa ligação, a mensagem tem de ser exata. O primeiro componente do código é este, 50 Hz, nem 40, nem 60, exatamente 50 impulsos por segundo. E o segundo componente é este, uma duração de pulso entre 300 e 500 milissegundos. Juntos, estes dois números formam a frase elétrica que diz ao sistema nervoso: "Ei, presta atenção a esta área, sente onde ela está." É a precisão em ação. E para terminar, vamos falar de uma das aplicações mais comuns da eletroestimulação, o controle da dor. Como é que a eletricidade consegue bloquear ou pelo menos modular os sinais de dor que chegam ao cérebro? O que é curioso aqui é a versatilidade. Ao contrário dos outros exemplos, para o alívio da dor existem várias receitas que funcionam. Uma abordagem muito comum é usar uma frequência alta e um pulso curto. Isto funciona com base na teoria do portão da dor, basicamente inundando os nervos com sensações não dolorosas. Mas há outra abordagem completamente diferente, que usa uma frequência baixa e um pulso mais longo para estimular a libertação dos analgésicos naturais do nosso corpo. Dois caminhos diferentes para o mesmo destino. Então, depois de vermos estes códigos e objetivos todos, qual é a grande mensagem? O que é que tudo isto nos diz sobre a forma como esta terapia funciona de verdade? O ponto crucial é mesmo este. A eletroestimulação não é uma ferramenta grosseira, é medicina de precisão.
O sucesso não vem de simplesmente aplicar eletricidade, mas sim de prescrever a receita elétrica exata, a combinação certinha de frequência e duração de pulso para a tarefa biológica que se quer realizar. E isto deixa-nos com uma pergunta a pensar no futuro. Hoje estamos a usar esta linguagem para falar com músculos e nervos periféricos, mas à medida que a nossa compreensão deste diálogo bioelétrico se aprofunda, quais serão as próximas fronteiras? Com que outras partes do corpo vamos aprender a comunicar, a reparar e a melhorar, simplesmente por encontrar o código elétrico certo?